Em Efésios capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo diz que Deus nos perdoou em Cristo. Mas o que é perdoar? Você já teve que perdoar alguém? Alguém que te ofendeu? Alguém que te feriu? Eu imagino que perdoar é uma das coisas mais difíceis que a gente pode exercer na vida. Porque é uma luta contra o ressentimento, é uma luta contra a mágoa, é uma luta contra o passado que pesa com a sua dor acompanhada da ofensa que nós recebemos. Por isso, perdoar não é tão fácil. Não é fácil perdoar quando aquele que nos ofende é justamente aquele a quem nós devotamos nosso amor, nosso carinho. E então, diante da ingratidão, diante da insensibilidade daquele que nos ofende, nós nos sentimos então no dever de, como fomos prejudicados, de cobrar que aquele que nos fez o mal peça perdão, que aquele que nos fez o mal, ele de alguma forma suplique, clame para que a gente possa então se sentir pelo menos vingado. Por isso que o perdão é uma coisa muito difícil, porque tem situações que mesmo que aquele que nos feriu nos peça perdão e clame por perdão, a gente se sente às vezes incapaz de perdoar. E aí vem a grande pergunta: como explicar a força que nos permite vivenciar o perdão? Eu entendo que a base do perdão é sempre o amor. O amor que nós temos por alguém que nos feriu é tão grande que a gente não só perdoa, no sentido de apagar as ofensas que foram feitas, no sentido de, como o próprio Deus fez, não só assimilar o prejuízo daquilo que nos foi causado, mas por outro lado não apenas isso. O perdão não é só uma assimilação do golpe que nós recebemos. O perdão é uma forma também de doação. E é isso que o perdão que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus significa para nós cristãos. É preciso ter uma alma robusta para perdoar. Almas nanicas são almas que se tornaram tão nanicas pelo ressentimento, pela mágoa, pela tristeza. E esse ressentimento tomou conta dos seus corações de uma maneira tão brutal, de uma maneira tão dolorosa, que essas almas nanicas se sentem incapazes de perdoar. Somente almas robustas perdoam, porque somente almas robustas elas podem encontrar na perda o seu maior ganho. Deus, quando nos perdoou em Cristo Jesus, Ele não estava apenas cancelando a dívida que tínhamos com Ele. Ele não estava apenas lançando no mar do esquecimento as nossas faltas, as nossas falhas. Ele não estava apenas cumprindo a sua ira e descarregando a sua ira que cabia a nós em Cristo Jesus. Deus estava nos presenteando. Cristo é a doação de Deus. Cristo é uma dádiva de Deus. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Cristo é uma dádiva que deu seu único filho. E a gente não pode perder isso de vista. O perdão de Deus em Cristo Jesus é uma maneira não só de Deus nos ensinar a como assimilar a ofensa, mas ao mesmo tempo, por causa do amor, doar. E foi isso o que Deus fez naquela cruz. O perdão de Deus como modelo significa que todo aquele que perdoar como Deus perdoou vai sempre assimilar a ofensa e ao mesmo tempo doar àquele que nos ofendeu. É curioso quando a gente olha em seguida o versículo de número 1 do capítulo 5 de Efésios, quando Paulo, depois de ter dito tudo isso aos Efésios, assim como Deus nos perdoou em Cristo, veja o que Paulo diz: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus. Como é difícil imitar Deus,
A gente quer imitar Deus no poder. A gente quer imitar Deus na onipotência. A gente acha que pode dominar todas as coisas. Mas talvez a imitação mais difícil é justamente aquela que Deus demonstrou na cruz, quando, diante das nossas ofensas, perdoou os nossos pecados, nos dando um presente, que é Cristo Jesus. Qual é o presente que você tem dado àqueles que você ama, mas que te ofenderam tanto?